Olá, professor Tânio. Aula de hoje, nono ano, cor e luz. Já imaginou a nossa vida sem cor? O que aconteceria? Então, gente, hoje nós vamos discutir o tema cor e luz. Cor é um dos elementos mais importantes da linguagem visual, porque através dela aprendemos uma enorme quantidade de informação, podendo deste modo compreender, identificar, distinguir, entender, simbolizar e embelezar o mundo que nos rodeia. Para falar disso, vamos então entender um pouquinho o espectro luminoso. Sem luz não existe cor. A luz solar é composta por um conjunto de radiações que é possível decompor utilizando um cristal ou prisma óptico. Este decompõe a luz branca nas 7 cores que a constituem. São elas: magenta, alaranjado, amarelo, verde, azul ciano, anil e violeta. Foi o cientista Isaac Newton quem descobriu esse fenômeno. O arco-íris não é nada mais do que a luz solar decomposta nessas cores, sendo esta decomposição feita por gotículas de água em suspensão na atmosfera que funcionam como prisma. Na natureza, existem diferentes cores porque as radiações de luz de diferentes comprimentos de onda são absorvidas ou refletidas de acordo com as características dos objetos. Então, percebemos determinada cor no objeto porque este absorve todos os comprimentos de onda, exceto o dessa cor. São exceções o branco, que reflete todos os comprimentos de onda, e o negro, que absorve todos os comprimentos na tonalidade. A cor altera-se ao longo do dia, de acordo com as variações das radiações solares. Então, observa-se a imagem abaixo e percebam que estão registradas em horas diferentes do dia. Percebam a variação da cor da paisagem, da atmosfera. Cor, luz, síntese aditiva. Em 1860, Charles Young aprofundou as experiências de Newton e projetou 3 focos de luz, obtendo assim o branco. Esse processo chama-se síntese aditiva. Como vocês podem ver na imagem, ele projetou 3 focos de luz, sendo o verde, o azul e o vermelho. E ele teve por adição a cor branca. Nós temos também a síntese subtrativa. É a mistura de todas as cores, né, pigmento, obtém-se o preto. Este fenômeno chama-se síntese subtrativa. A cor como valor expressivo. A cor, gente, é um elemento importante na linguagem visual. Influencia o nosso comportamento, transmite mensagens. No dia a dia, a cor está sempre presente e muitas vezes associado a significado simbólico. Pode-se encontrá-la, por exemplo, nas placas, nos rótulos, nas bandeiras, nas lixeiras. Então, qual é o efeito psicológico da cor? Bom, a cor ela pode estar relacionada com costumes sociais, né, significados conotativos, por exemplo, branco, vestido de noiva significa pureza, preto, noite negativo, cinza, manchas imprecisas, tristeza, coisas amorfas, o vermelho, sangue, calor, dinamismo, ação, a cor rosa indica enxoval de bebê, quando é menina, graça, ternura. A cor azul, enxoval de bebê quando é menino, pureza, fé, honradez. Então vejam que as cores ela provocam um efeito psicológico nas pessoas. Cores primárias. Chamamos de cores primárias a mistura subtrativa. São o azul ciano, o magenta e o amarelo, essas cores que não se podem obter por mistura. Então, as cores primárias são o azul ciano, o amarelo e o magenta. O que é policromia?
A policromia nada mais é quando, a partir de três cores primárias e o preto, conseguimos obter todas as combinações de cores. É assim que funcionam as impressoras. E as cores secundárias? Chamamos de cores secundárias aquelas resultantes da mistura proporcional de duas cores primárias quando obtemos uma terceira cor. Estas cores chamamos cores secundárias. Existem três cores secundárias: o verde, o roxo e o laranja. O verde, como vocês podem ver, é a mistura do azul com o amarelo. O roxo é a mistura do azul com o ciano. E o laranja é a mistura do amarelo com o ciano. Ciclo cromático. O pintor Item foi um grande estudioso da cor. Foi ele que construiu o círculo cromático para o estudo da cor-pigmento. Assim, considerou três grupos de cor: primárias, secundárias e terciárias, agrupando-as de acordo com a mistura que lhe dá origem, a que se chama família, e com o seu grau de luminosidade. De todas as cores, o violeta é a mais escura, o que menos reflete a luz. Por oposição, a cor mais luminosa é o amarelo, o topo circular cromático. Cores terciárias ou intermediárias. Quando se mistura em partes iguais uma cor primária com uma cor secundária, vizinhas no círculo cromático, produz-se uma cor terciária ou intermediária. Então, como vocês podem ver nessa imagem, a gente tem o círculo cromático e a mistura das cores vizinhas gera uma cor terciária. Então, se você observar o amarelo, né, quando ele se mistura com o ciano, ele vai dar uma outra cor e assim sucessivamente. As cores terciárias ou intermediárias, né? Então você tem amarelo mais verde, amarelo mais laranja, amarelo mais roxo, magenta mais verde, magenta mais laranja, né? Magenta mais roxo. Então essas são as cores terciárias ou intermediárias, né? Quando você mistura uma cor primária com uma outra cor secundária. E aqui a gente pode ver o efeito das cores nas obras de arte, né? Então aqui eu tenho cores quentes, como o laranja, o vermelho, o amarelo, né? Mas eu também tenho na obra do lado uma mistura de cores quentes, cores frias, cores primárias, secundárias e terciárias. Tudo isso a gente consegue ver nessas duas obras aqui representadas. As cores complementares. Cores complementares são aquelas que se formam com duas cores primárias em oposição a uma terceira cor primária, que não entrou na sua composição. As cores neutras, ao contrário, são cores que variam entre a cor branca e preta. Constitui toda a gama do cinzento que é possível obter. Então, quando misturamos uma cor neutra a outra cor qualquer, não alteramos a cor em si, mas a sua tonalidade. Então, o branco é luz e a soma de todas as cores. O branco e o preto não são cores, mas nós vemos como tal. São opostas. Preto é a ausência de luz e aparentemente não é feita de nenhuma cor. Misturando o branco e o preto em quantidades diferentes, conseguimos diferentes tons de cinza. A graduação da cor. Gente, até aqui tudo bem? Então vamos seguir falando sobre a graduação da cor. Quando falamos em graduação de uma cor, devemos pensar sempre na saturação dessa mesma cor, grau de pureza. Então, na primeira imagem, verificamos que ao azul foi progressivamente misturado com porcentagens crescentes de preto.
Realizando uma leitura da esquerda para a direita, podemos observar que o azul perdeu o grau de pureza sempre que a porcentagem de preto crescia. Então, para tornar uma cor mais clara, devemos juntar-lhe branco. Para escurecermos uma cor, devemos misturar preto. E aqui a gente tem algumas obras, né, onde a gente vê o efeito dessas combinações. Sensação térmica da cor. Chamamos sensação térmica da cor a distinção que fazemos entre cores quentes e cores frias. Aqui vocês podem ver, quando vocês olham essas imagens, né, vocês têm a impressão que está quente ou que está frio. Com certeza nos lembra quente, né? Então o laranja, o amarelo, o vermelho são cores consideradas cores quentes. Já essa segunda lâmina, a gente pode observar aqui várias imagens onde elas são representadas por cores frias, na grande maioria, como o azul, o violeta, né, o roxo, né, tons pastéis, então são cores frias. Então, é isso. Por enquanto a gente fica por aqui, espero que vocês tenham entendido, né? Na aula de hoje nós falamos sobre a luz e a cor, vocês entenderam, conheceram quais são as cores primárias, as cores secundárias, as cores terciárias e como funciona a decomposição da cor, né? Da luz branca. E além disso, vimos também o que são cores quentes e cores frias. Então, por hoje é só, fico por aqui, forte abraço, até a próxima.